Também pediu para filmar e passar para ele o vídeo da gente dando aula. Então a gente fica um pouco mais nervoso, né? Deixa eu fazer algumas investigações aqui nesse momento. Vamos lá. Primeiro, vocês estão acostumados a me ver pregarem, né? Vocês estão acostumados a ouvir falar da Bíblia. Hoje eu vou estar ministrando uma aula. O conteúdo ele é teológico, certo? Então aqui a gente vai trabalhar com alguns outros saberes juntos. Então, só para deixar isso bem claro, não venha ser assim, uma parte mais espiritual, venha ser uma parte mais conceitual. E a segunda investigação que eu gostaria de colocar aqui também é o seguinte: quantos já ouviram falar desse tema? Pós-modernidade ou pós-modernismo? Irmã Maria José, alguém mais para ouvir? Pastor Heron? Então nós já temos aqui algumas pessoas que já têm um pouco de tato sobre isso, certo? Então, a minha proposta, o título do meu artigo, que também vou estar encaminhando no grupo para você poder ler de maneira um pouco mais aprofundada tudo que eu escrevi, que eu pretendo explanar aqui, é a pós-modernidade pela ótica pastoral de Erma, né? No caso, a pós-modernidade pela ótica pastoral atual, dos dias de hoje. Então, nesse artigo a gente vai trabalhar os conceitos introdutórios do que vem a ser a pós-modernidade, o espírito que afugenta ela, o marco que se inicia, o emblema que ela gera e também algumas condições que ela impõe para a sociedade. E a parte que eu quero poder me delongar um pouco mais com vocês é novos conceitos para a igreja frente à sociedade pós-moderna. Então, muitos de nós às vezes perguntamos assim: por que as coisas estão tão diferentes? Né? Por que certos grupos evangélicos influenciam mais do que outros? Por que hoje líderes que até mesmo não têm uma formação teológica, mas estão lá trabalhando na internet, produzindo seus conteúdos, conseguem agregar mais pessoas, mais seguidores à sua volta do que propriamente algumas instituições já estabelecidas, né? Que a gente pode colocar aí o contexto da nossa igreja e tantos outros contextos também. A gente começa a ver que as coisas já não funcionam mais como funcionavam antes. E o detalhe, essa divisão da modernidade para a pós-modernidade, ela vai gerando um conceito egocentrista, um conceito mais onde o homem ele acaba não querendo abrir mão do seu conforto. Um exemplo clássico, né? Lá quando surgiram os primeiros carros, né? Nunca se imaginaria que hoje você poderia dirigir sem precisar engatar marcha, em carros automáticos, né? Toda essa condição, você que tinha um carro que antigamente não tinha ar e agora você tem um carro com ar condicionado, você não, é uma dor no seu coração, você tem que fazer esse regresso talvez para um outro carro, e essas questões todas. Só que quando a gente para de olhar para as questões mais técnicas, a gente começa a olhar para o comportamento humano, as coisas começam a ficar um pouquinho mais delicadas. Antigamente, quando a gente olha as fotos, até mesmo preto e branca, as mulheres com seus cabelos muito bonitos, né, encaracolados. Hoje a gente já vê as mulheres com os cabelos raspados, pintados de azul, e aquilo ali é uma estética que, para esse conceito, é plausível. Esse conceito ele é aceito. Esse ser tão diferente do que era antigamente já não passa mais a ser algo crítico, não passa a ser algo que você vai dizer assim: nossa, está totalmente errado. Você agora passa a aceitar. Então, são elementos assim que a pós-modernidade vai trabalhar. E o que é a pós-modernidade? A pós-modernidade, ela é a sequência do modernismo. Nós éramos homens modernos, agora nós somos homens pós-modernos. A estética masculina mudou bastante. Dizem-se alguns profissionais que hoje criou-se um conceito um pouco mais
o homem, assim, que ele se cuida mais, se chama um pouco mais dessa questão da heterossexualidade também, né? Então essa é a condição, e a mulher também, ela vai ocupando os seus lugares na sociedade que ela não ocupava anteriormente, né? Então o pós-modernismo ele vem ser essa sequência do modernismo e esse deslocamento cultural também. Um exemplo do que é a conexão com a nova geração, nós temos um clube aqui que é bem representativo para a nossa cidade, o Atlético Paranaense. Recentemente trocou o layout do seu escudo. E você vê que foi, depois de muitos anos com o mesmo layout, com a mesma imagem, agora tem uma outra imagem lá, que já não representa, mudou totalmente. E isso corresponde à nova geração que já se adaptou, né? Não houve tantas críticas. E o que vem ser o espírito da pós-modernidade? É um assunto um tanto difícil e exige uma atenção maior a respeito, devido a ser uma temática que envolve bastante a sociologia, a filosofia, sendo um bom estímulo para apresentar pela ótica da teologia pública, né? Pelo exercício pastoral. Dentro de alguns conceitos pesquisados, existe uma argumentação que é muito válida. A pós-modernidade irrompe em nosso mundo diante do vazio que a modernidade vai deixando, por suas pressuposições fundamentais, tem entrado em crise. Os sonhos modernos de estabelecer paz social e de melhorar as condições de vida através da ciência, da tecnologia e do progresso dissolveram-se como bolhas ao ar. O século XX foi testemunha de uma das maiores carnificinas, que foi a Segunda Guerra Mundial. E toda ela já foi coberta jornalisticamente. A humanidade é cúmplice da contaminação na água, na terra, no ar e de todo o nosso planeta. E ainda da distância que existe entre os que morrem de fome e a distância que tem daqueles que vivem asfixiados pela opulência. De tudo isso, a ciência e a tecnologia são os maiores aliados. Então, esses fenômenos eles vão despertando o homem para novos conceitos. Por exemplo, antigamente, se você empregava a sua palavra, o que estava dito está válido. Hoje, esse conceito já não é mais vigente. Esse é uma das questões da pós-modernidade. Porque houve-se essa quebra da cultura da palavra empregada. Hoje, ter nome não significa mais ter caráter, mas significa ter status, né? Então, essas questões vão se levantando cada vez mais. E tudo isso tem uma base de que, lá do iluminismo para o modernismo e pós-modernismo, alguns começaram a contestar a essência do ser. Então, hoje a gente tem algumas dificuldades até dentro dessa questão da ideologia de gênero. Você vê um rapaz que tem um corpo de rapaz, tem as características do rapaz, mas só que quando ele se olha para o espelho, ele começa a se questionar. Nós já vamos entender alguns outros levantes que o pós-modernismo vem quebrando junto com isso. Será que é? Será que não é? E com tudo isso tem todo um trabalho também frente a isso. Então o pós-modernismo indica um caminho novo para uma nova época cultural. Por exemplo, essa nova época cultural, eu tinha um professor na faculdade, até que o pastor Guinter comentou que ele já esteve falando aqui sobre reforma, que é o professor Marlon Fluck, pastor Marlon Fluck, ele é pastor luterano. Ele falava que as próximas gerações, as crianças vão nascer já com os dedos maiores, de tanto que se mexe no celular já desde cedo. Tem um videozinho que eu acho muito interessante, que dá um livro para uma criança, sim, um livro. E sabe o que a criança faz com a capa do livro? Fica tocando nela para ver se é touch. Ela não tem a noção. Para ela, o legal é o touch, né? Que ela consegue pulsar, apertar ali, né? Então, essas são questões que a pós-modernidade vai colocando. E o que vem a
marco mesmo, né? Esse termo pós-modernidade, ele também acaba sendo já trabalhado com outros títulos, né? Sociedade líquida, hipermodernismo, já tem autores que falam da pós-modernidade, mas ele teve um marco, ele já vinha sendo trabalhado desde os anos 30, mas foi dentro da arquitetura que houve esse momento. Por quê? Porque lá no Missouri foi construído um prédio, naquele modelo antigo, né, nos Estados Unidos. E eles falaram assim: não, esse prédio não corresponde à nossa sociedade. Depois de todo o investimento que fizeram para ter o prédio pronto, foram lá, derrubaram tudo e construíram um prédio totalmente diferente do que vinha sendo, né? Então, essa derrubada e reconstrução do prédio é colocado como marco de modernidade para pós-modernidade por alguns autores, como Stanley Grenz apresenta no seu livro. E assim vai se construindo. Então a arquitetura ela também vai colocando essas maneiras de se ver o mundo, né? Então você tem uma parte do que é a construção urbana antes do modernismo e outra depois do modernismo. Daí vem entrando esses prédios sem formas, né? Você vai lá em Brasília e vê aquelas imagens do Planalto, quando você está lá, você fala: nossa, como é que você imagina que ali dentro tem sala de reuniões, né? Aquilo tudo oval, e aquelas construções, aquelas coisas. Em Porto Alegre, lá onde eu morei por muitos anos também, aquelas construções mais angulares e tudo mais. O próprio Oscar Niemeyer, um homem à frente do seu tempo, vai construir aqueles museus de arte contemporânea. Nós temos aqui em Curitiba um também que é um exemplo, o Museu do Olho, né, que é uma torre e depois no formato de olho. Então isso eram coisas impossíveis de se pensar. Então a arquitetura ela vem compondo esse aspecto todo da pós-modernidade. E a pós-modernidade, após isso, ela coloca um emblema. Que emblema que é esse? O emblema do desconstrutivismo. Então, muitas vezes, a gente fala assim: a juventude de hoje já não respeita mais o que era antigamente, eles já não querem mais saber. Então, a gente vê jovens que têm algumas ações que são questionadas, sabe? Mas esse é um conceito até um pouquinho de difícil assimilação, mas é a maneira como vai se conjecturando, até mesmo as novas formas relacionais, o conceito da família híbrida. O que vem a ser a família híbrida? Antigamente os casamentos se davam muito pela proximidade cultural, proximidade colonial, proximidade territorial, geográfica. Hoje nós já temos o conceito da família híbrida. Por exemplo, um italiano que veio morar na Argentina, que lá encontra uma brasileira e se casa. Uma família totalmente híbrida, né? Culturas diferentes. Um japonês que veio para o Brasil, que acabou conhecendo talvez um venezuelano, uma venezuelana que veio morar para cá, e agora se constitui família do Brasil. Então existe essa miscigenação dentro da própria alimentação. A gente começa a ver esse conceito do hibridismo. Como é que é? Por exemplo, a pizza, ela originalmente vem da... Mas pizza de hot dog, que você come no Brasil, é uma pizza italiana com molho americano. Daí coloca lá tempero brasileiro, orégano, alecrim. Então assim acaba se vendo toda essa miscigenação. Então a pós-modernidade ela vai trazendo todo esse conceito, essa conceituação também. O desconstrutivismo ele acaba acelerando aquilo que nós temos, até mesmo por alguns princípios cristãos. Por exemplo, Paulo ele apoia e coloca assim em Romanos 12:1 que vocês apresentem o vosso culto, mas a geração pós-moderna ela é totalmente sensitiva, sensorial. Ela não quer vir para o culto para entender, ela quer vir para o culto para sentir. E a igreja começa a ter que descobrir um novo papel de levar essa emoção, de levar esse sensorial, mas ao mesmo tempo
da palavra, essa concentração. Recentemente eu estive conversando com uma psicóloga, foi uma hora de conversa, e ela estava apresentando algumas questões sobre isso. Então, a intolerância é substituída por uma tolerância passiva. Então, existem algumas frases, alguns anos atrás, por exemplo, no Fantástico saiu uma reportagem assim: a geração nem estuda e nem trabalha. Existe também uma linguagem que se diz assim: não me interessa, porque não é do meu interesse e eu não quero. Também tem aquela outra linguagem, que até foi uma música que se tornou muito famosa na minha época de adolescência: eu estou nem aí. Estou nem aí, e assim vai se vivendo. Então todo esse desconstrutivismo vai imperando na sociedade e, consequentemente, vai imperando para dentro da igreja também. A condição estética da pós-modernidade. Eu vou dar um exemplo aqui que eu quero avançar um pouco mais. O exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ele exemplifica, né? Nossa, que português bom esse, né? O exemplo que eu vou dar aqui exemplifica, né? Mas assim, o exemplo que eu vou dar aqui para vocês nesse momento, ele diz tudo. Como? Não sei quantos aqui conhecem o pastor Gerson da TIB, Terceira Igreja Batista de Curitiba, ali na Kennedy. Eu tenho uma proximidade, uma amizade com eles e com a esposa dele também, que é a Aline. E ela tem filhas, assim como a irmã Regina e o irmão José Maria, que vivem no exterior. E eles ligam para falar com a avó, com o vô. Então, quando eles estão na chamada de vídeo, as crianças: ai, vó, tudo bem? Acabei de te ver, que bom. Que bom que você está bem. E sai, porque eles viram, eles tiveram contato visual com eles. E não precisa ter aquela conversa: oi, vô, como é que você está? E a Aline estava explicando como é que ela vai passar a entender isso, né? Porque ela quer perguntar: como é que você está? Como é que está a sua saúde? O que você quer? Mas ele chega na frente do vídeo, vê ela vê ele, dá um oi, tudo bem, e já se substituiu. Então, a condição estética, ela traz esse aspecto. Então, a estética, ela também vai tomando uma importância muito, muito grande dentro da pós-modernidade. Um aspecto da estética vem a ser esses próprios fake news. A pessoa simplesmente não sabe o que é, mas tem uma imagem, tem uma pequena informação e propaga aquilo ali. Por quê? Talvez aquela pequena imagem, aquela pequena informação não fez ela assimilar, mas, como eu já expliquei, fez ela sentir algo, fez ela sentir raiva, fez ela sentir amor, fez ela sentir algo dentro dela. E dentro de todo esse cenário que a gente apresentou sobre a pós-modernidade, eu quero aqui colocar alguns conceitos para a igreja. Então, novos conceitos para a igreja se adequar a essa sociedade que está totalmente diferente. Por exemplo, essa igreja tem 36 anos, né? Ela estava viva nos anos 90, 80, 90. Nos anos 80, 90, uma pessoa vinha aqui, ouvia a mensagem, ia para casa, talvez, se não ligasse o rádio, não ligasse a TV, não poderia acontecer isso, por não ter simpatia por aqueles que estão proclamando ali, ela viria a ouvir uma outra mensagem, ou na quarta, ou no próximo domingo. E a mensagem do pastor da igreja se tornaria uma palavra rema para essa pessoa. Hoje já não funciona mais assim. Hoje a pessoa escuta a mensagem aqui no culto, ela entra no carro dela, ela já tem a opção de ter um pendrivezinho de um grande pregador com 80 mensagens. Então ela já ouviu uma mensagem aqui e já está ouvindo no carro. No outro dia ela chega no trabalho, tem lá uma lista de vídeos para ela ler, para ela ser edificada, e a palavra que o pastor ensinou, talvez ela já até esqueceu. Hoje o YouTube, você liga ele, acessa ele, digita qualquer título de mensagem que você gostaria de ouvir, tem lá os melhores pregadores falando, coisa que nessa época, nos 80, nos 90, já não era assim. Para você ouvir esses
bambambãs da palavra, você tinha que viajar para a conferência, você tinha que comprar DVDs, você tinha que torcer. Eu me lembro que quando saíram algumas fitas VHS naquela época sobre determinados assuntos, era uma expectativa para que, se chegasse em Porto Alegre, de Porto Alegre, alguém da nossa igreja fosse buscar uma livraria lá para chegar. Então o processo era todo assim naquela época. Hoje não. Hoje uma conferência ela é transmitida ao vivo na internet. Alguns dias atrás eu estava assistindo cultos da Hillsong em Nova York. E depois que ela é transmitida ao vivo, ela tem um corte, a palavra já vai para a internet e você acaba tendo acesso com aquilo ali. Então aquilo que para muita gente que paga, quem só quer ouvir a palavra, tem gente que investe para ir na conferência e tem gente que acaba assistindo. Então a igreja precisa se adaptar frente a isso. E qual que é o primeiro aspecto? É reavaliar a tradição. A gente não pode quebrar nada que seja biblicamente correto. Sendo biblicamente correto, a gente não pode quebrar. Mas a maneira como se trabalhar com isso tem que ser totalmente diferente. O ambiente cristão precisa se ajustar e se adaptar em função dos novos tempos, desde que não haja ferindo os princípios bíblicos. E tem uma realidade, que nada muda se nada muda. Pois devido à importância da proclamação do Evangelho nos dias atuais, é necessário fazer alguns ajustes. Secundariamente, a gente precisa aceitar e entender que a pós-modernidade é uma tendência de cultura. E essa tendência é um desafio e exige ação, criatividade e atitude correta da igreja. A gente não pode falar que o diferente não faz parte de nós. E se você for assim, você não se adequa a nós. Outra questão de conceituação: o pluralismo e a diversidade dentro da realidade pós-moderna são elementos de grande importância, pois se encontra uma grande diversidade no cenário atual, que é o fator dessa sociedade tão diferente. Então, se necessita de uma pluralização das formas que cultuamos, uma liturgia diferenciada devido à diversidade que exige uma linguagem moldada ao contexto da mentalidade pós-moderna. A colisão da diversidade conjectura-se a uma definição doutrinária mais clara, correspondente à contradição que há em termos de crença e de vida para aqueles que têm uma mente construída numa base pós-moderna de pensar. Sem esta extrema clareza, as pessoas não entenderão a verdadeira proposta do Evangelho. Outra questão que a igreja precisa também se posicionar e se adequar a ela, que é o enfrentamento do relativismo. Dentro do pós-modernismo, é a expressão de não se ter mais o valor do que é racional, pois as pessoas não querem entender, mas sim sentir algo para ficarem satisfeitas. No entanto, os princípios de Deus que estão na Bíblia são inegociáveis, assim estimulando o enfrentamento deste relativismo a partir do resgate das Escrituras. Outro aspecto que nós também precisamos, como igreja, entender é o aspecto da informação da cultura atual. Antigamente, a informação era um pouco mais difícil de se ter. Hoje você consegue ter qualquer tipo de informação em qualquer momento. A gente encontra isso dentro já da formação das pessoas. Por exemplo, até alguns anos atrás, o que um professor, o que um diretor, um pedagogo falava sobre o seu filho era verdade absoluta. Hoje, o pai ele tem a informação do que o filho está fazendo dentro da sala de aula na palma da mão. Ele acessa a câmera da sala de aula do filho e ele assiste o filho lá para saber se aquilo é verdade, como é que está o comportamento dele. O contingente de informação ele é muito grande. Por exemplo, uma pessoa vem na nossa igreja, ela vai levar quais informações? Nós precisamos avaliar quais informações que ela sai daqui. A igreja tem isso, aquilo, outro. E se essa mesma pessoa for para uma outra igreja,
levar naquela outra igreja. E frente a essa diversidade que ela vai se encontrando, ela vai optar por uma ou por outra. E provavelmente ela vai optar por aquela que tem uma predominância moderna ou pós-moderna mais essencial, que apela mais para o emocional. Então a gente precisa encontrar novos formatos. Outro detalhe para a igreja, dentro da sociedade moderna, pós-moderna, a igreja ela precisa ser enfática no valor da arte. Este aspecto demonstra que a arte é a principal maneira de comunicação de conteúdo, pois no momento atual a ideologia é desenvolvida a partir da mídia e da arte popular. Tem uma igreja que eu admiro muito, é uma igreja que prega a palavra de Deus, é uma igreja que é firme nos princípios bíblicos, fundamentado na palavra de Deus, só que ela se comunica com muita precisão com esse público, através da arte, que é a igreja da cidade de São José dos Campos, a igreja do pastor Carlito Paz. Lá é normal, antes dele começar a pregar, os jovens virem fazer a encenação do texto. É normal ele estar pregando sobre um assunto, uma pessoa está pintando um quadro atrás que trata-se sobre o assunto. E essa comunicação que ele tem. Bonito, né? Fica muito, muito legal. A igreja atual tem tido problema de falta de sintonia com o mundo contemporâneo, tendo pouca capacidade de expressar os elementos. Uma vez eu estava numa conferência chamada assim, Conferência de Liderança Global, em Foz do Iguaçu. Acho que foi a primeira vez que eu fui para Foz, isso muitos anos atrás. E o Carlito Paz estava pregando lá sobre igreja, a relação de igreja e tecnologia. E ele falou algo interessante. Ele falou assim: olha, a minha igreja precisa alcançar esse público. Os jovens da minha igreja, a nova geração da minha igreja vai ser alcançada pela internet. Precisa ter um trabalho real, físico, mas precisa ser direcionada para a internet. E ele falou que chegou o momento que eles tinham que tomar uma decisão, porque para eles ter o espaço que eles precisavam na internet, eles precisavam investir 14 ou 15 mil reais só para comprar um domínio de site, um provedor, alguma coisa assim. E a igreja estava passando por um processo de mudança de mentalidade, porque isso era um investimento muito alto para eles. Imagina 15 mil reais para você colocar na internet, ninguém vai ver nada. Ninguém vai ver nada no templo, ninguém vai ver nada no estacionamento. Daí hoje ele tem uma igreja com 17 mil pessoas, lá no Vale da Paraíba. O templo dele reúne 2 cultos nos domingos, um espaço para 6 mil. O templo físico dele é para 6 mil pessoas. Então imagina só o resultado daquele investimento que foi no passado, né? Então são elementos que vão se colocando. Então a arte é algo muito importante, né? A igreja também precisa entender que o mundo contemporâneo tem uma busca pelo sensorial. O racional e o cognitivo não são mais absolutos. Você falar assim: Deus criou um homem e uma mulher, e a palavra de Deus diz que deixará o pai, a mãe, unir-se-ão em uma só carne. Esse é o absoluto, esse é o total. Mas só que você não pode dizer: isso é o pressuposto bíblico e você tem que entender e aceitar isso porque está na Bíblia. A geração pós-moderna não assimila isso dessa maneira. Ou você pegar alguns outros princípios universais que estão na Bíblia, o respeito do pai e da mãe, falar lá, por exemplo, Efésios 6:1, honra teu pai e tua mãe, pois esse é o primeiro mandamento com promessa. Você chegar para a pessoa pós-moderna ou para o jovem pós-moderno e falar assim: isso é assim simplesmente porque está na Bíblia. Vai falar: mas esse livro aí foi escrito por diversos homens, vai trazer toda uma matemática. Eu nem conheço esse livro, porque afinal de contas eu tinha no celular, eu baixei lá. Eu nunca me esqueço, logo quando começou essa onda de Bíblia em aplicativo, o jovem chegou para mim e falou assim: olha aqui, meu, eu abaixei a Bíblia JFA. JFA, será que é o nome do aplicativo? Daí que eu associei, né? João Ferreira de Almeida. Daí eu falei para ele assim: você está com a João Ferreira de Almeida?
João Ferreira de Almeida, ele ficou impressionado, né? Mas por quê? Porque essa questão do cognitivo e do racional não são mais absolutos. Né? Então, tem toda essa questão aí. Talvez ele vai dizer assim para você: eu nem conheço esse livro, eu conheço um aplicativo que uma vez eu baixei e eu nem baixei mais. Por finalmente, gente, no nosso ambiente, a realidade moderna, pós-moderna está aí. Então, Lutero já veio de uma perspectiva lá na Reforma, dizendo que as coisas tinham que ser diferentes do jeito que estavam sendo. Depois entrou o iluminismo, os pensadores cristãos, entrou a neo-ortodoxia, já adiantando um pouquinho, século XX, e chega o movimento evangélico brasileiro do século XX para o século XXI, que vai mudando. Lá em 1800 se instauraram as denominações históricas. 50 anos depois elas começaram a se ramificar. Lá pela década de 30, no final da década de 50 até em direção à década de 70, os mais antigos podem me confirmar, começaram-se as igrejas oriundas do Brasil mesmo, por exemplo, Deus e Amor, o Brasil para Cristo, e depois acabaram tendo igrejas totalmente neopentecostais que surgiram com uma força imensa. Por exemplo, a IURD, a Internacional da Graça, a Renascer de Cristo, e foram movimentos que foram fazendo uma nova igreja para uma sociedade que estava passando-se por transformações. E essas igrejas que voltaram-se para atender a sociedade conforme as mudanças que já estavam existindo, acabaram aderindo muitos fiéis, levando a mensagem ao seu modo, né? Claro que hoje a gente faz muitas vezes a gente faz algumas críticas, mas esse ano, eu estava exatamente na esquina da Desembargador Westphalen com a André de Barros ali, e estava lá, precisa de uma oração, a gente quer abençoar a sua vida, precisa de alimentação. E era uma igreja que muitas vezes a gente olha para não, aquela igreja lá só serve a mamon. Semana passada, retrasada, eu estava passando pelo Praça Tiradentes, estavam com um stand bem grande, dando alimentos e tudo mais. Então, muitas vezes, eles conseguiram se adequar à sociedade moderna, muitas vezes, mais do que nós que ficamos jogando pedra, né? Então, a gente precisa ter a expertise e a sabedoria de aplicar muitos elementos para essa conexão. Frente ao que Jesus fala em Marcos 2,17, que ele assim diz: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os justos. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Precisamos ter a consciência que a igreja, ela é um hospital. E como hospital, a igreja precisa atender essa sociedade que cada vez mais aumenta o número de suicídio, que cada vez mais as pessoas ficam neuróticas, psicóticas, que cada vez mais os casamentos se desfalecem, pessoas se divorciam. Essa semana, eu posso usar esse termo, né? Uma ovelha, que eu cuidei dela muitos anos atrás, ela me ligou, porque ela precisava ouvir alguma palavra de conforto, porque a filha dela tinha se separado do genro, e a gente precisa entender o conceito de uma sociedade que é totalmente diferente. E, por exemplo, dentro dessa tamanha diferença, algumas profissões antigamente já foram extinguidas e entraram profissões totalmente novas. O que você faz da vida? Eu sou youtuber, né? Como é que a gente vai ganhar essa pessoa para Jesus? Como é que nós vamos tocar essas pessoas tão diferentes, né? Então, espera-se que, através dessas explanações, nós possamos ter deixado claro a compreensão de onde emerge a pós-modernidade, que a arquitetura foi o marco dela, que a pós-modernidade colocou uma insígnia em cima da modernidade, propondo o esquecimento de todas as pressuposições, e que o
estético é o mais alto valor, que a igreja tem plenas condições, sim, e deve assumir seu papel neste novo quadro social. Diante disso, tudo que foi exposto, assim, finalizo as minhas considerações técnicas. Muito obrigado a todos.